A gente tá no YouTube também. Se inscrevam, comentem no nosso Instagram. Isabel, posso falar? Tinha tanta coisa pra falar ainda, vai ter que ter um 2. A gente faz um 2. Você não falou nem das Kardashians. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Queridos ouvintes, bem-vindos à 4ª temporada. A gente já tá gravando há algum tempinho, estamos excitadíssimas, né? Nesse tempo que a gente ficou aí em ato, eu soube que o nosso Oi, Oli, Oi, Bel virou meme. Isso. Acho que você está exagerando um pouco, Olivia. Pedro e Albner da Corte, a culpa é de vocês. Acho que essa 4ª temporada, além das entrevistas bombásticas que a gente conseguiu, a gente também vai falar sobre assuntos ainda mais polêmicos como esse de hoje, né? Que é moda e luxo. Se a gente pensar, a gente está vivendo um dos piores abismos econômicos e sociais dos últimos tempos, mas, incrivelmente, a parcela dos mais ricos, né, aqueles que compram os relógios de $80 mil, não para de crescer. Então, luxo fala muito sobre quem nós somos como seres humanos, né, Bel? Porque ao mesmo tempo que a gente repudia essa concentração de riqueza, ao mesmo tempo ela é quase a mola propulsora de todo o mercado de moda, né? Que é você desejar o supérfluo, né? Aquilo que vai além da nossa necessidade de sobrevivência. Isso é luxo. Já que você está falando em supérfluo, eu separei aqui uma citação do Rei Lear, né, que é uma peça do Shakespeare, que, aliás, eu adoraria que virasse um episódio do High Low, quem sabe pra 5ª temporada. Olivia está fazendo não com a cabeça. Não, eu adoro, assim, começamos as intelectualoides, vamos de Rei Lear. Não, gente, é um clássico. Eu também acho. Mas tem uma das citações, né, um dos momentos mais famosos, né, dessa peça do Shakespeare, é quando Lear fala, e inclusive, um dos livros que vai servir como referência para esse episódio é O Luxo Eterno, do filósofo francês Gilles Lipovetsky. Na verdade, são 2 ensaios esse livro, né? O primeiro é dele, depois é da Eliette Roux. Acho que a gente vai se focar mais no do Gilles Lipovetsky, porque ele conta mais a história das lógicas do luxo. Depois a Eliette, ela vai mais para um lado de marketing, né, do luxo. E na introdução, o Gilles Lipovetsky, ele cita essa parte do Rei Lear. Ele não fala que é do Rei Lear, mas... Você sabe. Eu sei que é. A citação é o seguinte: o último dos mendigos tem sempre um nadinha de supérfluo. Limitai a natureza às necessidades naturais e o homem torna-se um animal. E aí depois o Gilles, ele fala o seguinte: mas se através do luxo exprime-se realmente a humanidade do homem, é de todo homem que se trata, o homem no que ele tem de grande e de pequeno, de nobre e de derrisório. Bem, Bel, então assim, já que você falou dessa parte sobre o Rei Lear, me lembrou também uma passagem que eu li da Olivia Goldhill na Quartz, que é uma revista que a gente vai deixar referência também lá no site, onde ela fala sobre uma briga em 381 a.C., uma briga teórica, né, entre Sócrates e um contestador à sua época, aonde ele diz... o Sócrates, na verdade, ele afirma que um estado de uma sociedade saudável seria um estado sem excessos, onde as pessoas comeriam aquilo que elas necessitariam sem qualquer tipo de excesso, beberiam aquilo que fosse, né, necessário e possível de ser colhido e feito como vinho. Inclusive as suas paixões em termos carnais também deveriam ser comedidas, porque assim a sociedade se equilibraria, né, entre todos ali envolvidos, e sobraria, teria uma abundância, nunca faltaria nem comida, e em termos das paixões, dos excessos carnais, não haveriam tantas brigas. Então, na verdade, seria uma sociedade mais equilibrada. Isso 381 a.C. E daí um contestador do Sócrates diz que isso colocaria o ser humano no mesmo estado que porcos. Ou seja, os porcos vivem da subsistência, mas os seres humanos, existe um desejo, né, que os distancia
se a gente for pensar hoje, por exemplo, das máquinas, né? Se em 381 a.C. era a distância dos porcos, hoje é o que nos distancia da frieza e da subsistência de uma máquina. Mas tem uma parte que, quando eles começam a discutir, o Sócrates, ele entende, ele fala, você tem razão, esse estado de equilíbrio nunca vai acontecer, e de abundância, porque o estado do luxo, ele, apesar de gerar injustiças, doenças, guerras, é inevitável, porque isso está enraizado na maior profundeza do desejo humano, né? Então, eu acho que é a mesma coisa, não sei se você sente, Bel, mas é a mesma coisa que você tá num restaurante caro, né? E vem uma pessoa em situação de rua te pedir um dinheiro, e você se questiona, né? Assim, o que você está fazendo ali, né? O que te dá um privilégio, o que te coloca numa outra categoria de pessoa, para uma pessoa tá te pedindo comida e você tá gastando talvez o que ela ganha num mês inteiro numa hora, né? Pedindo esmola numa hora, né? Isso é muito violento, mas ao mesmo tempo você não deixa de ir nesses espaços, né? Então você convive com a desigualdade ali na sua frente. Isso no Brasil é muito latente, e na própria Paris isso tem ficado cada vez mais latente, né? E em Paris existe isso porque esse país criado a partir, né, o luxo se tornou uma estratégia política. Desde o Luís XIV. Desde o Luís XIV, tudo acaba no Luís XIV. Escutem, quem não escutou o nosso episódio do Luís XIV, por favor, tem ligação. Então, eu acho que quando a gente e aí, né, vai construindo como política o luxo, e ao mesmo tempo tem um histórico, né, que acaba sendo apagado, porque o luxo também fala sobre pilhagem, sobre roubos, sobre colonização, sobre escravização de povos, para você ter abundância no seu lugar e outros ficarem desprovidos dessa mesma possibilidade, né, de abundância. Eu acho que esse tema é muito pertinente para discutir, porque ele é a base do que é a moda. A base da moda é gerar novas necessidades supérfluas, né? É falar sobre... Você não precisa de uma roupa nova, você precisa se cobrir do frio, do que for, você precisa se proteger, e além da proteção daquilo que vai te fazer sobreviver, tudo é supérfluo, né? A moda é basicamente pautada por essa dicotomia entre o desejo humano de transcender nas artes, nas habilidades manuais, de ver até onde você pode chegar em termos de elaboração da civilização, né? Do seu estado civilizatório, onde você se distancia do animal e você consegue controlar a natureza de uma forma artística. Mas ao mesmo tempo isso tem o contraponto desse lado negativo, que fala sobre exploração, desigualdade, que é o lado da barbárie. Né? Então... E eu acho interessante, porque a gente ainda não falou da etimologia, geralmente é você que fala disso, mas é bem interessante. A palavra luxo vem do latim luxus, que quer dizer excesso, extravagância, magnificência. E ela é provavelmente derivada de uma outra palavra, que é luctus, que quer dizer deslocado, né? Luctus é uma variação do verbo luctare, né? Que quer dizer lutar, esticar, tensionar. Luctus, deslocado, também é origem de luxação. E também é origem de luxúria. Aliás, muita gente usa luxúria e luxo como sinônimos, mas, gente, luxúria quer dizer lascívia, comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais, né? Mas tanto o luxo como a luxúria tem essa coisa do desmedido, né? Do deslocado. São as paixões, né? Assim, é um estado quase de não racional, né? É o desejo puro, né? Quando você não para de comer. E também você tem nessa ideia de você se deslocar, de você se diferenciar. Total. Voltando pro Gilles Lipovetsky, porque como eu falei, ele traça uma breve história das lógicas do luxo, e aí até chegar ao momento do luxo hoje, né, que funciona de uma maneira completamente nova,
né? Hoje não existe um luxo, existem luxos, incluindo o premium mediocre. Nossa, isso é maravilhoso. A gente vai chegar lá, Ou o luxo medíocre, né? Mas uma coisa interessante que o Lipovetsky fala é que o luxo, né? A gente sempre liga luxo a joias, a produtos, objetos, né? Bolsas caras, Exatamente. iates. Mas ele fala que o luxo começa no Paleolítico. E eu vou agora citar um trecho no qual ele desenvolve essa ideia. Mesmo em situação alimentar difícil, reinam a prodigalidade e as manifestações de generosidade. O luxo de ignorar a racionalidade econômica vivendo no dia a dia, à larga. Uma ética de luxo sem objeto faustoso. Assim é a lógica do luxo paleolítico. O luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevado, mas com o espírito de dispêndio. Este precedeu o entesouramento das coisas raras. Antes de ser uma marca da civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, uma atitude mental que se pode tomar por uma característica do humano social, afirmando seu poder de transcendência, sua não animalidade. Mesmo no Paleolítico, estamos de acordo que era uma forma de viver bárbara, né? Pior do que a gente vive hoje. Mas já tinha aí a ética... Primeva. Exatamente. Não é primitiva, é primeva. Isso é... Porque até no livro do Lipovetsky, ele fala das sociedades primitivas também. Eu falei primevas. Assim, isso na França é super... Não, aqui também, na UFRJ você não pode falar isso. Pois é, eu fiquei pensando, mas qual é o nome? Porque eu não sabia. Na UFRJ a gente só pode falar primeva, porque primitiva é um estado de barbárie, né? E não você pensar aquela sociedade como uma forma de civilização diferente. Exatamente. Então, eu até ia falar agora das sociedades... Vou passar para as sociedades o quê? Primevas. Onde prevaleciam lógicas de aliança e reciprocidade. Não existia um Deus, né? Deus estava em tudo, na verdade, nos objetos, em tudo. E o coletivo prevalecia sobre o individual. Os chefes, eles já tinham essa coisa da festa, da dádiva, dos rituais, da dádiva, né? De você oferecer algo, não sei, uma joia para um outro povo. Mas não tem a ideia de posse. Isso vai surgir com as sociedades estatais, que aí vai ter mais a hierarquização. O luxo vai estar ligado também ao acúmulo. Também tem essa ideia do luxo eterno, tem essa ideia de eternidade, né? Começa aí, porque aí começam os templos, a arquitetura, palácios, né? Isso vem tudo, vem com as cortes. Isso aparece depois. Inclusive, aí só antes puxando lá na etimologia, e é interessante quando a gente pensa... a mudança também que certas palavras vão sofrendo ao longo do tempo, né? Então, antes do Renascimento, né, na era ainda no final da era medieval, a ideia de luxo, com essa conotação de excesso, era diretamente ligado ao sexo. Na verdade, você tem as igrejas como essas detentoras da riqueza e do acúmulo, né, tanto intelectual quanto material. E, na verdade, era uma palavra muito negativa que era dito para aqueles, né, que se excediam em termos sexuais. Inclusive padres da época e tal. Depois do Renascimento, e aí no século XVII, ele perde o seu teor negativo e ele passa a ter uma ideia de hábito. As pessoas começam, o luxo é um hábito de pessoas dispendiosas que se entregam àquilo que é caro e que gostam... De vida, né? Estilo de vida, é um hábito. Então, pessoas que podem se ambientar de lugares pomposos e gostam daquilo que é caro, pensando, né, nessa possibilidade de escolha pelo excesso. No século XVIII, passa-se a entender do hábito, vai para uma escolha individual, por coisas confortáveis. Então, aí, quando você sai da ideia apenas do que é caro, aquilo não é apenas caro, aquilo te dá mais conforto. Então, isso te dá quase uma
uma confirmação de que o luxo não é tão negativo assim, porque o que você está pensando como indivíduo é ter uma vida mais confortável, né? E isso é mais compreensível do que apenas um hábito de extravagância. E no século XIX, que aí é a era da modernidade, ele vira... Inclusive, eu acho que no episódio do Luís XIV, quando a gente fala do Worth, tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. E o século XIX também, essa expansão do design, né? Então as coisas não era mais um saleiro rococó que na verdade era tão complicado, porque isso era o luxo da época, né? Das cortes principalmente francesas, onde você olhava e falava assim, cara, isso aqui sai sal? Porque na verdade era um querubim em cima de de uma planta, e aquilo era o saleiro, né? E aquilo era o luxo, né? Num formato de saleiro. Mas depois, com a funcionalidade do design e o design para todos, essa democratização, a ideia do luxo ele passa a ser um adjetivo comum, né? Luxo é aquilo que vai além do que você necessita e algo extra que você coloca no seu dia a dia. E aí, quando você estava falando do luxo eterno, me lembrou, estava pesquisando aqui, acabou de abrir no Louvre de Abu Dhabi uma exposição chamada 10 mil anos de luxo. O Louvre é o Louvre de Paris, que tem uma sede em Abu Dhabi, e essa exposição vai até o dia 20 de fevereiro de 2020. Para quem estiver por Abu Dhabi. E o que é interessante é que, imagina, né, Abu Dhabi é um dos lugares com maior concentração de renda, né, do mundo. Então, assim, uma exposição de luxo em Abu Dhabi, ela não é pouca coisa. Então, você tem coisas como a primeira pérola natural já encontrada. Que tem tipo 8 mil anos, eu não lembro. 5 mil. 5 mil, tem 5 mil anos, né? E o interessante é uma frase do curador, que é o Olivier Gabé, do Museu de Arte Décorative de Paris, né? Que é o curador dessa exposição. Aí o Gabé, ele fala, na China, em Dubai, em Milão, todos sabem os nomes dos principais designers de moda, a logomania, todo mundo tem uma relação com isso de maneira muito uniforme. Essas logos carregam os mesmos valores dos seus países fundadores. Mas, para mim, ele continua, as bolsas e os sapatos de hoje, do mercado de luxo de hoje, são exatamente o oposto do que o luxo representou no passado. Eu acredito que é um momento importante dos museus dizerem o que realmente é luxo e tirar essas definições das grandes casas, das maisons de luxo de moda de hoje em dia. É engraçado que você ter falado isso, porque eu lembrei de uma exposição que eu vi no Victoria and Albert, em Londres, já deve ter uns 5 anos, eu vou botar referência também no nosso site. Lá eles vão definindo luxo e é completamente diferente do que hoje a sociedade de consumo que a gente vive considera luxo, né? Não tem premium mediocre, né? São peças, assim, o tempo eu acho que é uma característica, pelo menos nessa exposição ela falava muito no tempo, assim, no tempo para você fazer, para você pensar, no tempo que aquilo foi pensado para durar, foi pensado para ser eterno, né? Exatamente. E eu acho que quando luxo e moda se imbricam, né? E eu acho que isso começa no final do século XIX, e hoje em dia, né, no momento que a gente vive dos conglomerados de luxo, o luxo é feito para ser substituído na próxima estação, né? Ao mesmo tempo que ainda existem algumas casas que eu acho que pensam em fazer produtos que durem muito tempo, ao mesmo tempo tem que ter um frescor do hoje, tem que ter as duas coisas, sei lá. Então, quando a Louis Vuitton chama o Marc Jacobs, é isso. Eu acho que ao mesmo tempo que a ideia da palavra luxo, que ela foi se atualizando ao longo dos séculos, como a gente falou, a gente tem que entender o que significa aquilo que você falou da etimologia do deslocamento, que é como você se diferencia na sociedade hoje, né? É engraçado porque em uma das definições de algum dicionário do Merriam-Webster, eu acho que eu vi, falava que o luxo é uma maneira de viver caracterizada pelo gosto do Fausto.
E eu adorei isso, né? Porque, para quem não sabe, o Fausto é uma lenda alemã, né? Que foi eternizada pelo Goethe, que ficou 60, 70 anos escrevendo a peça, né? Ela tem 2 partes, mas a primeira eu acho a mais interessante, que é, na verdade, um cientista, um pensador que começa a ficar meio já blasé sobre o mundo, porque ele sente que ele sabe tudo e que o mundo não o acompanha. E aí ele tem uma relação com o diabo, onde eterniza-se a frase, né? Vender a alma pro diabo. É exatamente aí. Fala muito sobre o luxo, né? Então, até que ponto você está curioso e quer provar algumas coisas e até que ponto você vende a sua alma. E aí vender a sua alma pode ser para o trabalho, pode ser para fazer alguma coisa que você sabe que é errada, ou vender a sua alma porque você quer se destacar e você tem essa necessidade de não morrer uma pessoa que passou despercebida para o mundo e para a sociedade, né? Então, o Fausto é essa coisa de vender a sua alma para o diabo. E aí, quando a gente pensa o mundo do Instagram hoje, o que seria esse vender a sua alma ao diabo? Seria essa busca desenfreada pelos likes? E se isso é o deslocamento, se isso pode ser o luxo, porque é isso que te faz ser percebido, o que você precisa fazer naquele momento para você, nesse novo canal de mídia, para você ser deslocado da sociedade tradicional e entrar naquilo que eu acho que é a grande discussão que a gente precisa ter aqui em algum momento, que é essa área VIP, né? O camarote. É um camarote, né? Porque assim, vamos combinar que todo mundo... É impressionante, assim, todas as lutas ativistas que a gente vê hoje, de gênero, de raça, de empoderamentos no geral, eu acho engraçado porque não se discute o fim da área VIP, e sim se discute a entrada na área VIP, né? Então, assim, o problema não... isso é muito complicado. Isso é exatamente, eu acho, o que o luxo representa, né? Porque ninguém quer acabar com a área VIP. A gente vai criando mais áreas VIPs, né? Não, Isabel, sabe aquele... Tem um lounge, gente, porque assim, esse lado também, os luxos que a gente tem do trabalho, como a gente viaja muito, a gente acaba tendo acesso àquela salinha da Air France no aeroporto. Então, aquela salinha já é a área VIP. Ou seja, você é um viajante frequente, então você não fica onde todo mundo fica no saguão. Existe uma salinha. Aí, nessa salinha, existe um segundo andar. Mentira. Isso onde? No Charles de Gaulle. No Charles de Gaulle. Aí existe um segundo andar. Que esse segundo andar, você entra se você já é deslocado da galera do vipão. Primeiro andar. É o vipão. Então, a sala já é VIP. Aí criaram um segundo andar. E da última vez, sei lá, umas 2 temporadas dessa que eu fui pra Paris agora, quando eu cheguei no segundo andar... Tinha um terceiro andar? Não, meu amor. Era ridículo. Separaram parte do segundo andar com uma cordinha dourada. Mas assim, era no meio do segundo andar, não tem nada de privado. Eram umas cordinhas douradas, que aquilo era o VIP do VIP da área VIP. Então, é esse absurdo. Não é uma questão de você falar... não, olha, entendeu? Incluir todo mundo, né? Existe essa necessidade de alguém que é super VIP, que estava achando que aquela área... do primeiro andar já estava ficando craudiada, criaram um segundo andar. Aí esse segundo andar alguém já falou, não, eu sou melhor do que isso, preciso de uma área especial para mim. Agora criaram a cordinha para essa pessoa ficar. E é triste, porque ficam 2 homens lá de terno e gravata, mas é ridículo, porque eles não têm nada de diferente. Mas eles fazem questão de entrar na cordinha e mostrar que eles são diferentes do resto do segundo andar. Eu tava vendo uma entrevista com o Gilles Lipovetsky. Ele tava falando de um outro livro, não era sobre o luxo eterno. E ele fala que uma coisa que eu concordo, que a gente não tem mais sonho, né? A gente não tem mais utopia. Então, o nosso sonho eu acho que é aí que boa parte das pessoas estão botando o sonho delas no consumo. Sem dúvida, né? Entendeu? E aí eu acho também que... Você não acha que essa experiência do luxo
também, e esse culto às marcas, esse culto a ter coisas luxuosas também lembram muito uma experiência quase religiosa, né? Uma coisa meio religiosa. É isso que você acredita no novo lançamento da Dior. A transcendência, aquilo que te faz acalmar sobre a finitude da vida, não é mais esse entendimento metafísico, né? Talvez dessa relação religiosa que te apazigua, mas o que te apazigua hoje é se vestir de Gucci inteiro. Isso, mas assim... gente, mas peraí, não vamos moralizar também. Quem nunca? Tava péssima e foi pro shopping comprar uma brusinha. Saiu de lá ótima. Saiu de ótima. Ótima. Entendeu? Ótima. Então... mas assim, eu acho que... É deprimente, porém... Mas essa coisa quando a gente fala do Olivier Gabé lá do que ele fala que a gente, né, que ele tem que retirar essa definição de luxo das grandes maisons e o que ele diz é que essa situação do Instagram, ela faz com que o luxo não seja mais eterno, né? Porque o Instagram, se você ficar lá fotografada todo dia, vestida da mesma maneira, por mais que a roupa seja a mais cara do mundo, não vai gerar um interesse de público. O interesse é o que você cria novas imagens o tempo inteiro. Daí que a Gucci foi tão genial. E para quem não... Assim, dando uma breve geral na Gucci, tem um livro maravilhoso sobre toda a história da família, que é uma história assim, Sopranos, tá? Assim, Sopranos. Não, aliás, perde. Olha só, o Gucci é ariano. Claro que é ariano, né? Chama Casa Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte. Foi publicado pela Selman, não conhecia essa editora. Não sei. É da Sarah Gay Forden. E na Casa Gucci é interessante porque ele fala que o Super Gucci, lá, o primeirão, ele trabalhava em hotelaria e ele entendia quem era rico pelas malas, pela qualidade das malas de couro, né? Então, ele trabalhava no concierge e ele começou a fazer malas de couro que ele entendia que representavam, que poderiam interessar a pessoas que gostavam de coisas muito luxuosas. O que é interessante também, né? Porque tem muito milionário aí, se alguém buscar aí Beto Sucupira na internet, é um dos homens mais ricos do Brasil e ele se veste de uma camiseta e uma calça jeans e é isso aí, né? Agora, eu tenho certeza que relógio, carro, malas e esses afins, né, são de altíssima qualidade. Então tem essa também dos super ricos que não gostam muito de ostentar. Né? Não gostam muito de aparecer. Então, os símbolos de riqueza e de luxo deles vão... E é engraçado que essa ideia, o Gilles Lipovetsky, ele fala dessa tendência do luxo discreto, que aparece exatamente na primeira fase de democratização do luxo, que vem nessa virada do século XIX para o século XX, né? Bom, século XIX, a indústria do luxo, o luxo, né, tá entre o artesanato e a indústria, mas mais pro artesanato, né? Mesmo as marcas, as casas, né, conseguindo fazer produções em série, obviamente que não é em massa, mas, por exemplo, no início do século XX, você conseguia, sei lá, Chanel... Né, isso é super famoso, enviava o molde, né, como é que você podia vender isso, sei lá, para que a modelagem para produzir, né, alguma casa no Brasil comprava o direito de produzir um modelo Chanel, ou seja lá qual for a marca. Licenciava a modelagem. E aí, ao mesmo tempo, nesse período, existe um progresso das técnicas, né? E da mecanização. E o semiluxo já começa a aparecer aí no finalzinho do século XIX, início do século XX. É também um momento que aparece o quê? O kit. Ah, sim, exatamente. Entendeu? As cópias começam aí também. E o kit sendo esse excesso desmedido e ali quando a coisa sai já do seu curso, né? As imitações de tudo, de joia, de roupa, de perfume. E aí vem o Camp depois também, como uma crítica a esse excesso. Exatamente. Né? O Lipovetsky, ele fala que essa coisa do rico discreto começa aí, entendeu? Justamente porque essas imitações baratas com tecidos e técnicas não tão finas, é por isso que ele vai preferir não usar coisas tão barrocas e com ornamentos,
coisas mais discretas, mas de melhor qualidade, para se demarcar. Mais uma vez. O negócio é se demarcar, né? E aí tem uma pesquisadora da ESPN aqui do Rio, chamada Lilian Berlin, que ela é do Laboratório de Economia Criativa da ESPN do Rio e professora de pós em luxo e marcas premium. E ela tem uma citação numa matéria que a gente vai deixar nas referências, que diz o seguinte: o discreto é aquele que não ostenta, mas quer demonstrar, pelo valor gasto em um presente, o quanto ele é amado. Esse comprador, ele não vai ao desfile, ele manda buscar a estilista de alta moda para ir em sua casa. Há ainda o que gosta de mostrar a marca e ressaltar a sua distinção social. Há também as celebridades, que às vezes não têm alto poder aquisitivo e usam permuta. E existe ainda o milionário que se sente constrangido em ostentar frente ao cenário de miséria da população em geral. Isso ela resume no livro dela chamado Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária. E ainda nessa matéria tem uma parte bastante interessante que fala sobre o que seria o luxo hoje nessa teoria da distinção, né? Então, se o luxo premium fez com que qualquer pessoa tivesse possibilidade, e a pirataria também, qualquer pessoa pudesse ostentar uma Gucci, a Gucci para um certo tipo de elite e a logo para um certo tipo de elite deixa de ser esse reconhecimento de distinção. E aí, o que eles falam aqui na matéria? O que passa e substitui isso? Sustentabilidades, orgânicos, consumo consciente, né? Então, isso faz com que você tenha uma distinção cultural. Não, isso aí é para novos ricos, são para pessoas que não têm a mesma cultura, né? E aí, nesse momento, passa-se a consumir um outro tipo de luxo, que é esse luxo da consciência ambiental. E aí, ele fala que, enquanto as novas elites, as elites jovens, abandonam os degraus de riqueza que antigamente eram encontrados no mercado de luxo, agora existe uma explosão de aulas de yoga, camisas, t-shirts de algodão orgânico, comida feita diretamente do produtor. Tudo isso para essa classe aspiracional, para essa nova elite, acaba fazendo com que uma tote bag que venha com um jornal, né? Ou seja, ela diz, não, eu sou uma pessoa lida, eu sou uma pessoa aculturada, seja mais importante às vezes do que ou vista como um elemento de luxo maior do que um anel de diamante, por exemplo. Né? O Lipovetsky, ele fala também sobre isso. Obviamente, o luxo como um marcador social, né? Para mostrar que você faz parte de uma certa classe, isso ainda continua. Mas ele fala também na autossatisfação para se destacar da massa, se sentir a exceção. Não é só o reconhecimento de status, e sim a procura de momentos de felicidade, de qualidade de vida. E aí me lembrou, tanto com a coisa da salinha da Air France, como me lembrou também, esse ano eu fui à Bienal de Veneza, e aí tava eu e o João lá na Bienal, olhando tudo, ou seja, Veneza é uma cidade caríssima, né? Então a gente já tava ali, assim, né? Meio que, ai meu Deus, né? Um café já tá, sei lá, R$20. Você já tá se sentindo ali na meca do que seria, em termos de gasto, né? Do que seria esse luxo. E aí, você tá ali, tá tudo bem, né? De repente, a gente vai andando ali na orla e tem um iate parado. Não, você precisa ver na abertura da Bienal. Na abertura da Bienal é sempre assim, iate. E tinha esse iate que era tão monumental. É um iate que chama A. Ele é de um milionário filantropista do ex-mercado financeiro, Andrei Melnichenko. E ele chamou o Philip Stark, né, um designer muito conhecido, muito famoso, para desenhar, e chamou as melhores pessoas de construção naval para construir o barco. E o barco era um monumento, não tinha ninguém que não ficasse olhando para aquele barco e falando assim, caralho, assim, da onde que esse homem saiu? Quem tem esse barco? O que é isso, né?
Então, é isso, assim, é o grau, né, E era muito bonito, assim, não teve ninguém que não parou, não tirou uma foto. Era uma obra monumental, né, flutuante. Isso, assim, representa exatamente... Você tá num lugar de luxo, mas existem 500 mil esferas... E o luxo de verdade, assim, que eu fico imaginando que esse Andrei Melnichenko vive, não tem nem noção, né? Pessoas comuns nem sabem aonde ele anda, né? Nem pisa na mesma terra. Mas é curioso, ele é russo, né? Ele é russo. E tem um autor que é uma outra referência, né, para pensar luxo, que é o Jean-Noël Cap-Ferrer. Ele tem um livro, um dos livros dele é o Paradoxo do Luxo, se chama O Paradoxo do Luxo. E ele fala muito entre a significação do luxo entre os países europeus e emergentes. E isso realmente fica na cara. Fica na cara. E aí que a gente entra nessa parte complicada quando a gente pensa do luxo, que nos últimos tempos, por mais que a gente esteja vivendo das maiores discrepâncias sociais, né? A gente tem esses super ricos no Brasil, por exemplo, que lideram essa concentração de renda global, né? E aí teve uma matéria sobre desigualdade na Folha de São Paulo falando que entre os países democráticos, né, nenhum outro, além do Brasil, tem o maior número de rendimentos no 1% do topo. Na crise, miséria voltou a subir, mas houve forte queda. A miséria voltou a subir, apesar da forte queda dos anos 2000. Então... Existe uma grande parte da população que vai ficando cada vez mais pobre e essa grande parte da população que vai usufruindo desse excesso e vai aumentando, né? E aí, por exemplo, aqui no Brasil existe empreendimentos gigantes, né, que são voltados exatamente para esse tipo de mercado, como a JHSF, que inclusive foi a patrocinadora master do último Business of Fashion 500. Ah, sim. É o grupo do Cidade Jardim, né? É o grupo do Cidade Jardim, do Hotel Fasano, de aeroportos executivos, né, na cidade de São Paulo, né, para quem tem jatinho e tal. Então, é uma empresa de capital aberto e que foca exatamente no mercado de altíssimo luxo. E é interessante porque, assim, quando a gente chega no Shopping Cidade Jardim, a gente não vê, assim, não tem ninguém lá. Não tem uma alma viva. Só que quando você se pergunta, você fala, olha, lá tem Prada, tem Louis Vuitton, tem Balmain agora, né, que abriu recentemente. Tem todas as marcas de alto luxo, além das brasileiras, né? Assim, tem Degréias, Cris Barros, Marta Medeiros, né? As marcas de alto luxo do Brasil também estão lá. E aí vocês se perguntam, mas onde está vendendo, né? Lembrando que o Shopping Cidade Jardim, hoje em dia, tem a Donata Meirelles, que saiu da Vogue, agora está lá, tem o Bruno Astuto, né? E aí você pergunta, mas como que isso tá organizado? Então, eu acho que isso tem muito a ver também com aquela frase que a gente leu antes da professora, quando ela diz, a pessoa nem vai lá, né? É o vendedor que vai até a cliente, né? E isso que também traz essa pergunta muito interessante quando as pessoas falam, mas é muito mais barato comprar no exterior. Então, por que uma milionária brasileira não compra a bolsa dela no exterior e muitas vezes ela prefere, isso é verdade, comprar no Brasil? Porque a experiência da compra é diferente também, né? A bajulação, né? A bajulação, porque por que você vai comprar aquela bolsa? Por que você vai comprar aquela bolsa caríssima da Prada? Não é só porque é uma boa bolsa, porque se você pensar na matéria-prima de couro, aviamentos e tal, ela não vale 30 mil reais, né? Mas você vai investir 30 mil reais porque você quer que... A experiência, você quer ser feliz, Você quer um motorista na sua porta para te buscar, Exatamente. Você quer tomar champanhe, você quer que as pessoas entendam e te vejam como rica, né? Assim... A rica chegou, né? Quer que as vendedoras parem e praticamente beijem os seus pés, né? Nesse nível. A gente está com o Abelardo Marcondes, que é economista e fundador do Luxury Lab, que é uma agência, Abelardo. A gente tem uma agência no México que chama Love Brand.
E o Luxury Lab é um summit, né, um fórum de inteligência de marcas de luxo. Qual a sua relação com o luxo? Você sempre, na sua biografia, você sempre trabalhou, você sempre foi próximo a esse mercado. E a pergunta é, o que te encanta nesse mercado? O que te aproxima tanto dele? Eu comecei como administrador, economista, como você falou, e eu cheguei aqui no México trabalhando para o Citi, né, o Citibank. Foram mais de 10 anos trabalhando para o setor financeiro. Quando termina o meu contrato, eu tinha a opção de ficar aqui em 2008 ou voltar para o Brasil. As condições de 2008, como vocês lembram, foi uma crise muito grande, né, mundial, incluindo aqui o México, que a economia caiu 8%. Já que eu não ia ter as mesmas condições como expatriado e como o meu contrato permitia até então, eu decidi, vou fazer o que eu gosto realmente. E o meu interesse, o meu objetivo era abrir uma agência voltada para a sustentabilidade. Eu abri minha agência, que chama Love Brand, em 2008. O meu primeiro cliente foi a Louis Vuitton, que não tinha nada a ver com sustentabilidade. Depois... Mas como isso aconteceu? Foi muito interessante, porque a Louis Vuitton queria uma pessoa que entendesse o mercado brasileiro aqui no México, que soubesse o que foi a Daslu naquele tempo e que pudesse repetir um evento similar à experiência de entrar numa Daslu naquela época, né? Daí a Louis Vuitton recomendou a gente para Chanel, depois recomendou a gente para Swarovski, Cartier. E a gente começou a fazer vários eventos para o setor de luxo aqui no México. A gente fez a maioria das aberturas porque as marcas estavam chegando. Em 2009, o México estava crescendo mais de 2 dígitos, né? Em 2008, a gente tocou fundo aqui na crise. Em 2009, a gente começou a crescer muito rápido no setor de luxo. E hoje o México despontou o Brasil, né? Desde 2014, o México é o principal mercado na América Latina. Então, é uma diferença pequena do Brasil para o México, mas ele lidera o mercado, sem dúvida. E essa ideia que eu tinha da sustentabilidade, que era fazer um fórum de sustentabilidade, se transformou num fórum de luxo, onde uma das 3 missões principais é ampliar o conhecimento da importância da sustentabilidade e responsabilidade social para o setor de luxo e para os profissionais que trabalham no setor. Como é que você vê como mudou no Brasil o mercado do luxo nas últimas 2 décadas? É muito interessante que antes da crise, o mercado de luxo no Brasil vinha, né, assim como a economia, vinham vivendo esse boom e de uma forma muito, talvez, pretensioso, né, de show off, de mostrar que tinha luxo, de viajar para fora e usar os logotipos e usar o relógio, cara, e mostrar, né? Depois, com a crise, acho que foi o oposto, o governo criticando o consumo. O Luxury Lab, a gente procura defender o mercado de luxo, que é um setor tão importante da economia. Ele, no Brasil, ele gera mais de 14 bilhões de dólares. O mercado, ele ajuda a trazer um turismo de maior poder aquisitivo, de melhor qualidade. Ele também permite que exista uma capacitação, uma melhora da mão de obra do país. Então, países de esquerda, por exemplo, a França, ela sabe a importância que tem para a economia do setor de luxo, tanto a moda como o vinho, perfumes. A gente tinha que ver isso também para o turismo, até a parte, por exemplo, da cultura brasileira. Se a gente desse a importância que o luxo tem, ela poderia ajudar a resgatar muitas tradições, normalmente que passa de geração a geração, que infelizmente as novas gerações não estão dando o valor que tinha as gerações passadas para essa tradição ou cultura, ou até a forma da mão, o handmade, né? Da artesania. A gente chegou a comentar que existe uma exposição hoje em Abu Dhabi, no Louvre de Abu Dhabi, onde o curador ele diz que, na verdade, o luxo mudou muito, né? Ele deixou de ter essa identidade com a artesania que você está comentando, e ele, inclusive, fala de uma necessidade do resgate dessa artesania e desse aprimoramento técnico que você está comentando, e ele passou a voltar a ser uma logomania, onde ele diz que o luxo passou essa ideia do luxo premium, o luxo massificado, e ele contesta isso, falando que isso vai na contramão do que o luxo foi concebido e pensado para ser. Como que você vê isso? E nos números que você tem, por exemplo, o faturamento no Brasil de 14 bilhões, a gente sabe o que é luxo premium, digamos assim, e o que é o luxo mais, assim, de exceção? Tradicional? Eu não tenho esses números divididos, mas respondendo à primeira pergunta, eu acredito que ele tem toda a razão, sem dúvida.
E o que eu acho mais estranho é que a nova geração voltou aquele logotipo de novo, né? A gente já tinha sofisticado o nosso gosto, já tinha tirado isso da frente, e de repente agora você vê um Dolce & Gabbana, você vê Off-White, né? Que é essa marca que é cheia de logos. Eu acredito realmente que o luxo, no meu conceito do luxo, que não está em status, né? Eu acho que as pessoas têm esse primeiro erro de pensar que o luxo é um status. Eu acredito que o luxo é um bem-estar, é algo que te faz bem. Então depende de como você se conecta com a marca, como se conecta com o produto, o que você sente por ele, o que você sente pela a imagem que ele projeta. Então, se ele vai criar um impacto negativo ou positivo para a sociedade ou para uma comunidade. Além do que... Uma ostentação de... a palavra é ostentação, exato. Eu presumi, né? Ostentação. Então, assim, pelo que eu entendi, uma marca como a Off-White, né, que está, de certa maneira, fora da discussão no Luxury Lab. Não, também tá, porque também está dentro. Também está dentro. Faz parte. Faz parte, são casos de sucesso, né? Eu acho que a Off-White a gente não pode nem criticar, a gente não tem como, porque é um caso de sucesso, sem dúvida. Ela tem também uma coisa muito interessante, que é uma mensagem política importante. E quais as marcas brasileiras que você vê como representantes, cases de sucesso do luxo eu achei tão legal. De exceção? O Brasil... quando a gente foi, todo mundo alertou a gente, não, a gente continua na crise. Eu acho que realmente o Brasil ainda não saiu da crise, mas esse otimismo, esse empreendedorismo, essa vontade de fazer sem esperar que o governo tome decisões. Eu comecei a ver tanta marca em diferentes setores. A primeira, eu acho que chamou muito a minha atenção, a Orfeu, né, como café, a outra, a Dengo, como chocolate, os irmãos Campanas, como desenho, a própria Etel, fazendo os móveis incríveis. De roupa, tem a Adriana Degreas, tem a Lene. Você saberia me dizer quais são as 3 marcas internacionais ou nacionais que o brasileiro mais cobiça? Não tenho essa informação. A gente sabe que as marcas internacionais no Brasil voltaram a crescer, elas têm projeção. A gente falou sobre isso no Luxury Lab. Por exemplo, o grupo Kering, né, que o CEO do Kering Group estava com a gente, que é o dono da Gucci, o dono da Balenciaga, dono da Saint Laurent. Esse era o François-Henri Pinault que estava no... Não, é o Laurent Claquet. É como se fosse o braço direito, é o mais consentido é o mais querido do Pinault, porque ele fez uma revolução na Kering com o tema da sustentabilidade. Então, o Laurent Claquet, ele estava conversando com a gente, ele fez um painel de perguntas e respostas durante o Luxury Lab, e ele falou como o brasileiro, ele é um dos grandes clientes, né, do grupo Kering, não só no Brasil, internacionalmente, porque o brasileiro viaja, ele continua comprando luxo. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo que a gente também comentou anteriormente, sobre os super ricos que no Brasil lideram a concentração de renda global, e dizendo que entre os países democráticos, nenhum outro tem maior acúmulo de rendimentos no 1% do topo. Como lidar com... Porque você falou sobre a França, né? Mas a França, ela tem um equilíbrio social e econômico um pouco melhor do que os países de línguas latinas, no geral, né? Como o mercado de luxo pode pensar em sustentabilidade fazendo com que esse equilíbrio se torne mais balanceado? Exatamente a forma que eu penso sobre o luxo. Ele tem uma obrigação muito maior que qualquer outra marca. Acho que não existe luxo, no meu ponto de vista, o luxo é viver tranquilo, viver com a consciência tranquila, saber que as pessoas têm condições iguais de saúde, de transporte, de qualidade de vida. Eu tenho uma forma muito diferente de pensar sobre o luxo. E eu acho que, por isso, as marcas têm a obrigação de apoiar fundações ou criar suas próprias fundações. Todas as fundações de arte também. De arte, então a Ruinar, que ajuda, né, muito fundações de arte contemporâneo, tem a Hermès, então tem muitas outras de diferentes causas. E eu acredito que o consumidor cada vez mais está exigindo delas. Então, eles não aceitam mais, eles dão preferência a produtos que têm algum benefício para a sociedade ou para o meio ambiente ou que protege o planeta. Então, eu acredito que isso vem crescendo e as marcas de luxo
Então, algumas estão sabendo aproveitar melhor que outras essa oportunidade e realmente fazer isso que é o mais importante, né? Com honestidade, com congruência, porque logo só falar é lavagem moral, né? Não é lavagem de dinheiro. Então, às vezes, algumas falam, eu sou diversidade porque eu tenho 50% são mulheres. Não, são 50% mulheres que estão trabalhando como secretárias, né? Ou como faxineira, ou o que seja, não estão em posições de direção. Então, essa lavagem moral não é o que a gente quer defender. Tem uma coisa muito engraçada que fala sobre essa nossa relação. Tá. Que foi só quando um exemplo grande da nossa rejeição e desejo sobre o luxo. Asco e fascínio. Asco e fascínio. Vem, por exemplo, da Maria Antonieta. Quando ela foi decapitada, ela foi um símbolo da rejeição, da desigualdade, né? E do excesso das cortes e da miséria do povo, e ela é degolada. E mesmo assim, o penteado que ela criou e que ela usava, que era aquele bem alto, cheio de adereços, virou uma febre em todos os casamentos plebeus da época. Então, exatamente, mata Maria Antonieta, mas ao mesmo tempo continue fascinado e repetindo os mesmos trejeitos. Olivia, então, para terminar esse episódio, eu queria saber o que é luxo para você. Ara, luxo... Olha, pra mim, vou falar o que é. No momento é sanidade mental. Pra mim, luxo é tempo. Eu acho que é a coisa que é mais escassa na minha vida hoje, né? Você mesmo sabe. Eu acho que luxo pra mim é tempo. Então, toda vez que eu consigo, sei lá, ter um final de semana sem trabalhar e que eu possa desligar completamente. Eu acho que luxo, pra mim, hoje, é ficar fora das redes sociais. É largar o celular. Isso pra mim é um luxo. Quem pode fazer isso? Cada vez eu posso menos. E isso pra mim é muito triste, assim. Então é uma coisa da gente ver aonde a nossa vaidade, o quanto a gente tá vendendo a nossa alma ao diabo, né? O Lipovetsky, ele fala assim que nem tudo que é caro é luxo, mas tudo que é luxo é caro. E o tempo é caro, né? E o tempo é muito caro. Time is money. Mas eu ainda acho, pra mim, luxo é sanidade mental e paz de espírito mesmo. Hoje em dia... Hoje em dia é isso. Mais que nunca. Então tá. Mas é isso, queridos ouvintes. Como sempre, todas as referências estarão no site. Não esqueçam de se inscrever. Não importa a plataforma de streaming de música que vocês escutem. Seja Spotify, Apple Podcasts, Stitcher. A gente tá no YouTube também. Se inscrevam, comentem no nosso Instagram, @HighLowPodcast. Isabel, posso falar? Tinha tanta coisa pra falar ainda, vai ter que ter um 2. A gente faz um 2. Você não falou nem das Kardashians. É verdade. Então, assim, se vocês gostaram e querem ouvir mais, por favor, peçam um 2. Porque a gente tinha muito mais coisa pra fazer. Mas pra falar. muito mais, assim. Nossa, não deu nem pro início. Tô triste. Força, guerreira. Força. Beijo, Bel. Beijo, Oli.